Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de produto aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como a gente consegue calcular uma curva ABC dentro do BI aqui, tá? Então, para isso eu tenho aqui na minha tela um dashboard em branco. Para a nossa curva ABC, eu vou calcular a curva ABC de produto, mas a regra vai ser parecida para cliente, tá? A gente vai seguir a mesma regra. Então, qual é o conceito de curva ABC? Basicamente é uma análise de Pareto, né? Onde eu vou seguir aqui, nesse caso, a regra de 80, aí de 80 até 95 a curva B, e de 95 até 100% da minha base, a minha curva C, tá? Então, para isso, vou fazer o seguinte, vou criar uma tabela cruzada aqui, vou colocar aqui os meus produtos, vou colocar aqui descrição produto, na minha tabela, e vou pegar o valor pelo qual eu vou considerar minha curva ABC. Então eu vou vir aqui em faturamento, por exemplo, vou puxar faturamento valor e vou definir a minha tabela. Aqui eu tenho uma tabela com os valores de faturamento por produto, tá? Então eu vou só ajustar ela aqui automaticamente. Vou expandir ela aqui, vou ajustar automaticamente. E vou aumentar um pouquinho a fonte dela aqui no canto inferior direito. Vou colocar aqui em vez de X2 para ele ficar um pouquinho maior. Vou ajustar automaticamente novamente. E vou adicionar um filtro de data na minha tabela para a gente considerar um período. Então, vou vir aqui em critérios, vou adicionar um critério local e vou adicionar um critério de data aqui, data YMD. Vou definir o período de 2025, mas vou definir pelos nossos períodos dinâmicos, tá? Então eu vou colocar aqui como ano atual. Vou dar um OK. E aí eu vou ter aqui os valores dos meus produtos, né? No ano de 2025. Primeira coisa que a gente tem que entender da curva ABC é que o cálculo da curva ABC, basicamente, ele é feito de soma acumulada, né? A gente vai fazer uma soma acumulada aqui no BI para conseguir trazer esses valores. Então, qual é o conceito que a gente vai usar? A gente vai definir que 80% do nosso valor, né, os produtos que compõem 80% do nosso valor de faturamento, vão fazer parte da nossa curva A. Os produtos que vão de 80% do nosso valor até 95% vão ser da nossa curva B e o restante dos produtos vão ser a nossa curva C. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou pegar aqui o meu faturamento valor e vou ordenar ele do maior para o menor. Primeiro de tudo, acho que o mais importante aqui é a gente tirar esses valores que ficam zerados, tá vendo? Embaixo a gente tem alguns valores de faturamento que estão zerados e o ideal é a gente tirar eles para que eles não sejam considerados aqui na nossa análise de Pareto, nesse caso. Vou vir aqui em propriedades, em agentes de visibilidade, vou vir em esconder membro e vou esconder que o valor for igual a zero, certo? Então aqui escondi que o meu valor é igual a zero. Perfeito. Agora o meu último produto ainda tem um valor vendido. Bom, pessoal, retomando aqui, a gente tem nosso faturamento valor, ordenado aqui pelo valor, e agora a gente vai criar a soma acumulada para definir quanto cada produto representa do meu total. Então a gente tem que o meu valor total de faturamento é 39.879.960,58 centavos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aproveitar aqui um dos cálculos padrão do target, tá? Nesse caso da soma acumulada. Então eu vou clicar aqui em cima dele e ele vai me trazer, vou clicar aqui de novo no ajuste automático, ele vai me trazer a soma acumulada do meu valor de faturamento. Então nesse caso eu tenho aqui a soma acumulada, até chegando no último produto, eu vou ter o meu valor total de faturamento, certo? Então, baseado na minha soma acumulada, eu consigo a porcentagem da minha curva ABC. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, vou abrir os cálculos avançados, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou inserir uma nova coluna, vou colocar aqui a minha porcentagem acumulada. Para a minha porcentagem acumulada, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha soma
acumulada de faturamento e vou dividir pelo total do meu faturamento valor. Nesse caso, como é que eu posso pegar o total do meu faturamento valor? Posso tanto criar uma coluna, calculando o total, ou nesse caso, como eu vou fazer aqui, eu posso pegar e calcular o total diretamente na hora de fazer o cálculo aqui. Então eu vou pegar, clicar no meu faturamento valor e na minha referência de linha, ao invés de pegar o zero para ele fazer o cálculo linha a linha, eu vou colocar um AL para ele pegar a linha toda. Então eu vou clicar no AL e vou dar um OK. Nisso eu vou ter a minha porcentagem acumulada dos meus produtos em relação ao meu valor total. Então eu tenho aqui, vou de novo clicar no ajuste automático. Então eu tenho aqui a minha porcentagem acumulada, que nesse caso ainda está em decimal. Para a gente transformar em porcentagem, novamente, vou vir aqui em propriedades, vou clicar aqui em formatar números, vir na minha porcentagem acumulada e vou definir aqui como porcentagem, que aí ele automaticamente já vai fazer o cálculo multiplicando por 100 também. Então vou dar um OK, podem ver que agora ele ajustou as porcentagens. Por quê? Porque quando eu formato os números aqui como porcentagem, ele já faz a multiplicação por 100. Então por isso que eu não multipliquei por 100 na hora do cálculo, tá? Então aqui eu tenho a minha porcentagem acumulada e eu tenho quanto cada produto representa do meu total. Com isso, tendo a minha porcentagem acumulada, agora eu posso fazer o cálculo de cada curva. Como no Target a gente ainda não consegue inserir uma string no meio do cálculo, não consigo retornar um resultado string, a gente tem algumas maneiras de trazer essa curva na forma de uma tabela. A que eu vou mostrar aqui é a mais simples. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em cálculos, cálculos avançados, e vou inserir uma nova coluna, inserir coluna. Aqui eu vou ter a minha curva ABC. Então, tenho a minha curva por produto. Aqui eu vou definir uma regra. Para quê? Para cada letra específica, ela me retornar um valor. Então, a minha regra vai ser a seguinte. Se a minha porcentagem acumulada for menor ou igual a 0,8, por quê? 80%. Nesse caso, 0,8, porque eu tenho que colocar o valor em decimal, tá? Não em porcentagem. Então, se o valor for menor que 0,8, eu vou pedir para ele me retornar 1. Caso o mesmo valor seja maior que 0,8 e, nesse caso do AND, quando eu coloco mais de uma condição, né, quando eu quero colocar mais de uma condição, eu preciso replicar o valor que eu quero a condição. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, maior que 0,8 e menor ou igual que 0,95. Nesse caso, ele não vai aceitar. Por quê? Porque eu preciso colocar de novo a referência do valor após o AND. Então eu vou clicar de novo na minha porcentagem acumulada e vou ter aqui as duas condições. Então, caso o meu acumulado seja maior que 0,8 ou 80% e menor ou igual que 0,95, então ele vai me retornar, nesse caso, vou colocar para ele me retornar 0. Inclusive, até coloquei aqui, ó, caso ele seja menor ou igual que 0,8, então ele vai me retornar 1, ao invés de igual, tá? Vou sempre usar o DEM. Se ele não for, nesse caso, entre 0,8 e 0,95, eu vou pedir para ele me retornar else, nesse caso, né, não preciso de mais um if, vou pedir para ele me retornar -1. Então eu vou dar um OK, só para a gente ver como fica o cálculo. E aí aqui eu tenho que todos os meus valores até 80%, eles vão me retornar 1. A partir do 80%, eles vão me retornar 0. Tá, mas por que eu fiz isso? Aqui eu coloquei cada valor para representar uma letra da curva nesse caso. Então, até 80%, que seria a minha curva A, eu coloquei 1. De 80 a 95, que seria a minha curva B, coloquei 0.
De 95 a 100, que seria a minha curva C, eu coloquei o menos 1. Por quê? Agora aqui no formatar números, vou de novo colocar para ajustar automaticamente. Agora aqui no formatar números, a gente consegue vir aqui, formatar números, vou escolher a minha curva ABC e eu vou clicar em formatação avançada. Por quê? Porque em formatação avançada eu consigo especificar algum retorno para positivo, negativo ou zero. Foi os valores que a gente colocou. Então, se for positivo, eu quero que o meu texto seja A. Aqui eu consigo inserir um texto introdutório, um número mínimo de dígitos, um número mínimo de decimais e um texto final. Então eu vou dar um OK aqui, colocar para, caso seja positivo, ser um A. Caso seja negativo, vou colocar para ser um B. E caso seja zero, vou colocar para ser o C, que foi a regra que a gente colocou. Na verdade, a regra que a gente colocou, inclusive, foi que o zero seria o B e o negativo seria o C, certo? Agora, vocês podem reparar que no meu positivo, negativo e no zero, ficou aqui ficou o valor, né? Eu tenho o meu valor aqui ainda. Como eu consigo tirar esse valor para ficar somente a minha letra? Eu consigo tirar aqui, né? Toda essa parte de antes, só mantendo o ponto e vírgula, tá? Para a gente poder mudar. E aí aqui, se eu der um tab aqui, ele já vai reconhecer sem os valores, tá? Então eu tirei tudo, deixei só um ponto e vírgula entre as letras. Inclusive eu posso colocar essa regra diretamente aqui também, tá? É que eu quis colocar aqui mais para explicar para vocês. E vou aproveitar e vou colocar um alinhamento para centralizar aqui. Então centralizando, vou dar um OK. E agora eu tenho a minha curva ABC por produto. Vou inclusive tirar o meu total, né? Porque nesse caso o meu total ele mostra como C. Vou tirar o meu total aqui. E agora eu tenho a minha curva ABC por produto. Eu sei quais produtos correspondem à minha curva A, quais produtos correspondem à minha curva B e quais produtos correspondem à minha curva C. Certo? Bom, pessoal, para colocar o nosso agente de relógio de cor, eu vou vir aqui em colorir elemento, colorir elemento 3 estados, vou colocar de acordo com a minha curva ABC. E nesse caso aqui ele já vai vir com cor padrão, que nesse caso não está funcionando, né? No meu C ele ainda está amarelo. Então eu vou alterar ele manualmente para ele poder funcionar direito. Então eu vou vir aqui, tirar o meu value, vou colocar value igual a 1. Se o meu valor for igual a 1, então vai ser o verdinho. No caso do amarelo, que é o meu B, eu vou colocar se o valor for igual a 0, né? Que foi a condição que a gente colocou. Então, se o valor for igual a 0, ele vai me retornar amarelo. E no caso do C, que a gente colocou o valor negativo, se o valor for igual a menos 1, então ele vai me retornar vermelho. Então aqui eu tenho o A, o B e o C. E para finalizar, vou vir aqui na cor, vou mudar aqui a ação. Ao invés de colorir o elemento, eu vou colocar para colorir o texto da célula e vou colocar para aplicar todas as medidas de célula e cálculo na linha. Que aí a visualização ela fica um pouco mais interessante. Vou colocar aqui para colorir o texto da célula. E agora a gente tem as três linhas, só esqueci de colocar no do vermelho aqui, inclinação, aplicar a toda a célula de cálculo. E aí agora a gente tem certinho, pintando de verde, amarelo e vermelho a nossa curva ABC, pessoal. E aí aqui a gente pode replicar esse cálculo, por exemplo, para criar uns KPIs, se a gente quiser somar, por exemplo, tudo que tiver na curva A, a gente consegue fazer também. Mas essa aqui é uma boa base para a gente começar a criar novos cálculos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Podem deixar sugestões de novos vídeos nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.